entrar no YouTube, colocar Instituto Álvaro Boechat, que a gravação vai ficar gravadinha lá, guardada lá para vocês, se vocês quiserem assistir mais tarde. A gente vai dividir isso aqui em duas partes. Primeiro eu vou contar um pouquinho sobre dicas de laser de CO2, dicas mais técnicas, e a doutora Helena vai dar dicas mais clínicas, né, e de resultados e o que a gente pode fazer. E a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem colocar perguntas, se você olhar aí em cima no Teams, tem o balãozinho do chat. Então, se vocês quiserem, vão colocando as perguntas lá no chat que a gente vai respondendo, ou então a gente deixa para responder no final também. Mas não se inibam, podem abrir a tela aí e perguntar, e a gente vai estar aqui para atender vocês. Legal? Muito bem, então vamos começar. Vou começar com a minha parte, vou compartilhar aqui a minha tela, e aí em seguida a Helena vai levar aí a parte clínica para vocês, ok? Muito bem, então sejam bem-vindos aí à nossa Masterclass de Laser Resurfacing, usando laser CO2. A gente vai estar explorando mais a parte de rejuvenescimento, né, hoje à noite, aqui com vocês, ok? Então vamos para frente aqui. Esse é o tipo de resultado que todo mundo busca, né? Com laser de CO2. Repara que você melhorou manchas, você tirou rugas, melhorou flacidez, melhorou textura de pele. E é isso que todo mundo quer, né? Olha só, duas sessões só de um laser de CO2 e o pessoal quer fazer isso aí sem gerar downtime, sem nada, né? O CO2 ficou muito popular ultimamente porque houve essa proibição aí do uso do fenol pela agência da Anvisa, né? A Anvisa proibiu o uso e aí a moçada toda que fazia aqueles peelings mais agressivos começou a buscar o CO2. E aí houve um revival do laser de CO2, né? Porque afinal a gente já usa CO2 aí desde a década de 90. Para quem não me conhece, eu sou Álvaro Boixá, eu sou engenheiro, sou formado pelo ITA e tenho mestrado e doutorado na parte de engenharia de lasers. Então, ou seja, eu conheço a máquina por dentro, né? E desde 97 eu trabalho com lasers médicos, que foi quando eu estive em Israel e fiz lá uma especialização para lasers médicos. Na época, a gente trabalhava com lasers mais cirúrgicos, ainda não tinha resurface nem rejuvenescimento. Quando eu voltei ao Brasil, eu me tornei o representante dessa empresa aqui no Brasil, que foi a Charplan Lasers, né? Eu também tenho participação aí em livros, o pessoal gosta de me chamar para congresso, eu tenho diversas participações em congressos aí também, né? E eu resgatei aqui, ó, a foto do nosso querido laser Charplan 40C, que lá em 95, 96 a gente instalou muitos desses aqui no Brasil, principalmente para a área de ginecologia e área de neuro, a otorrino, na famosa cirurgia do ronco. E aí, em 97, o laser CO2 caiu na área de cirurgia plástica. Os cirurgiões plásticos começaram a comprar para substituir o peeling físico, né? E aqui está eu com o Dr. Raimerel, lá de Fortaleza. Quando eu fui instalar um laser para ele lá mais recentemente, encontrei lá o laser 80C com o Silk Touch, que é um laser que eu tinha instalado para ele lá atrás, em 97, e o laser está lá, ele usa até hoje esse laser para fazer cortes, né? Então você vê que essa história nossa com laser de CO2 é longa, não é isso, Helena? Helena também já usa aí o laser desde lá o nosso famoso Feather Touch, não é, Helena? Conta um É o pouquinho aí meu primeiro. Meu dos primeiro tá perrengues. aqui, ó, o laser Chaplan 50C, 40 watts, É Feather o Touch. Eu vou mostrar, 40C. quando eu começar minha aula, eu vou mostrar a foto de uma paciente minha, 8 anos depois de uma sessão do laser, né? Que era o laser 100% ablativo, ele não era fracionado. Nessa época dava bastante trabalho, tinha um pós-operatório complicado, né? Mas os resultados eram realmente fantásticos, né? Hoje a gente tem diversos recursos que vocês vão conhecer, a gente tem o fracionado, a gente tem o famoso laser frio, que eu já vou explicar para vocês qual é essa história do tal do laser frio ou laser CO2 sem dor, já vamos explicar aí para vocês. Vou deixar para vocês aqui algumas referências, isso aqui são livros que eu tenho capítulos escritos aqui, junto com parceiros dermatologistas, sendo que esse último aqui, com a doutora Célia Calil Valéria Campos, é o mais recente.
Esse capítulo aqui, inclusive, tem toda uma parte de radiofrequência também, que está muito em moda, né, ultimamente. Bom, mas antes de falar do laser CO2, eu queria passar para vocês umas dicas um pouquinho sobre a física do laser. Porque se você conhece como essa coisa trabalha e como que ele interage com a pele, você vai trabalhar melhor com o equipamento. Então, esse é o meu objetivo hoje à noite, né? Contar uns negócios para vocês. Pessoal, energia a gente mede numa grandeza chamada joules, ok? Ou milijoules. Potência a gente mede numa grandeza chamada watts. Um é mamão, o outro é abacaxi. São coisas totalmente diferentes. Então, cuidado quando você falar, eu tratei com 30 watts. Aí o outro fala, eu tratei com 30 joules. Não pode comparar, são grandezas diferentes. Porém, essas grandezas, elas se relacionam numa formulinha muito simples. Eu sou engenheiro, não poderia deixar de mostrar pelo menos uma formulinha para vocês hoje à noite. Mas olha só, é uma conta de multiplicar. A energia, ela se relaciona com a potência através da duração do pulso do laser. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês têm na garagem uma Porsche com 300 HP, mas ela está parada, tempo zero, não acontece nada. Agora experimenta acelerar os seus 300 HP durante 3 segundos. Aí, o carro voa, né? É o prazer de dirigir. Pois então, as coisas só acontecem na pele quando você tem uma potência e o pulso do laser multiplicado pelo pulso do laser. Então a pele, pessoal, vê energia. Ela não vê potência. Ela vê o produto. Qual a potência que você está entregando e durante quanto tempo? Isso é fundamental para a gente entender essa história aí. Olha só um exemplinho aqui. Imagina que eu quero jogar 60 watts na pele para fazer o meu resurface. E eu tenho um laser de 60 watts. O meu pulso vai ser de um segundinho só. Um segundo, pum, entreguei o que eu tinha que fazer. Não, 60 watts é um laser muito caro, é um laser muito potente. Eu não preciso disso. Eu vou pegar um laser mais baratinho de 30 watts. Mas olha o que acontece. Eu dupliquei o meu tempo. Então, o que que essa simples formulinha conta pra gente aí? Que quanto mais potência você tem, ou quanto mais potência você trabalha, mais rápido é o pulso que você vai dar. Isso é fundamental para a pele. Eu vou dar uma dica para vocês. O tempo da pele é 1 milissegundo. Isso significa que toda vez que você joga um pulso de laser abaixo de 1 milissegundo, você consegue causar o dano e o calor não tem tempo de se propagar, porque você está mais rápido que a pele. Já se você usa pulsos acima de 1 milissegundo, você está funcionando com uma bomba de calor. Você joga aquela energia lá e o calor consegue se propagar. E é quando a gente tem uma coagulação maior, um pós-operatório pior. Então, fica com essa dica em mente, porque eu vou voltar nessa fórmula um pouco mais lá para frente. Ok? Um outro ponto importante também é o spot size que você está usando, porque a pele vê a energia por área. Se você está com o spot grandão, a energia vai dispersar. Se você pega esse spot e concentra num ponto muito pequenininho, você fura a pele. É a chamada fluência. É a energia dividida por área, que é a influência do spot size, né? Olha só, por exemplo, quando eu pego uma lupa e vou concentrar a luz do sol para tacar fogo no papel. Repara aqui no filminho. Olha lá. Ele pega a lente, e repara que ele vai diminuindo o spot size, diminuindo, 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 ou seja, ele vai concentrando a luz, concentrando, concentrando, até que ele consegue colocar fogo no papel. Eu mudei a potência do sol aqui? Não. O que que eu mudei? O meu spot size. Eu mudei fluência. Então, o spot size é importante nessa história. No laser de CO2, por exemplo, se eu uso um spot size muito pequenininho, muito fininho, como, por exemplo, 120 microns, né, que é 0,1 de milímetro, eu vou furar profundamente, né? O meu furo, olha lá, ele fica profundo dentro da pele. Já eu pego esse mesmo laser
e eu aumento meu spot size para 300 milímetros, por exemplo, 300 microns, eu já diminuo a fluência. Olha lá, foi para 6. Se eu aumento ainda mais o spot size, ou seja, eu estou dispersando ainda mais a luz, olha a fluência como diminuiu. Então eu posso ir de um ponto que eu estou fazendo um furo profundo e eu posso cortar, por exemplo, para um ponto que eu simplesmente faço coagulação e a minha ablação fica extremamente superficial. Não mudei a energia nem a potência do laser. A energia, a potência, o pulso continua a mesma. A única coisa que eu fiz foi mudar a lente de lugar. E aí, com isso, eu consigo fluências diferentes, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente usa, por exemplo, na cirurgia. Ou no resurfacing, que eu quero um ponto, quando eu encosto a ponteira na pele, a minha fluência está máxima, porque o spot está pequenininho, então meu furo vai ser profundo, o meu corte vai ser fininho. Se eu levanto a ponteira da pele, se eu afasto, né, que mostra essa figurinha, olha lá, o spot size vai aumentar, spot size aumentando, energia dispersou, fluência baixou, eu já não corto mais. Fica tudo mais superficializado. Então veja que simplesmente mudando a minha mão de posição, eu mudo o efeito na pele, sem precisar ir na tela, sem precisar mudar potência, nem tempo, nem nada disso. Bom, laser de CO2, hoje em dia a gente tem um monte aí no mercado, né? Inclusive esse da Luminis, que é um equipamento de mais de 200 watts, né? E temos agora a família dos lasers híbridos. Eu vou falar um pouquinho sobre os lasers híbridos. Vocês podem estar se perguntando assim, puxa, mas para que 200 watts? Coloca na fórmula. Vai lá naquela simples formulinha lá e coloca 200 watts lá. Você vai descobrir que o pulso é tão rápido, que não acontece absolutamente nada na pele. Você tem uma altíssima precisão de trabalho. Então, lembra sempre disso. Então, aí vai algumas dicas importantes para você que está querendo escolher um laser de CO2. A primeira delas é que os equipamentos antigos usavam esse tubo de vidro aí. E esse tubo de vidro tem uma durabilidade muito pequena. Então, se você for escolher hoje, dê preferências por equipamentos que sejam com sistema selado, como esse aqui, ó, no braço desse robô, cortando essa chapa de aço de quando tem 12 milímetros. Olha lá, isso é um laser CO2 cortando aço, mas é um sistema selado industrial que é refrigerado a ar. Então, os equipamentos mais modernos são assim, e eles duram muito, né? O nosso querido Charplan, que eu mostrei lá de 97, era tubo de vidro. A gente chegou a trocar aí 2 vezes o tubo, os tubos duravam 3, 4 anos só. Esse nosso agora, que é o Dual Deep, que a gente tem ele desde 2012. Então, repare, são já aí 2012, já são 10, 13 anos usando o equipamento e a potência dele não diminuiu, continua a mesma, porque esses sistemas selados são realmente muito bons. Uma outra coisa importante é o braço articulado. Lembra que o braço articulado é um sistema de vários espelhinhos, tá vendo? Que transportam o feixe do laser desde onde ele sai lá até chegar na sua mão no handpiece. Por isso que o pessoal fala de desalinhar, porque se algum desses espelhinhos aí que ficam no cotovelo do braço sai do lugar, aí o feixe do laser desalinha e não vai chegar na sua mão aqui. Então o braço é uma estrutura delicada que você precisa tomar cuidado com ela. Hoje em dia, todos os equipamentos de CO2, quando você compra, eles já vêm com o sistema fracionado, já vêm com as ponteiras de corte, né? E vêm com as ponteiras também para tratamento íntimo, que está muito na moda. Vai uma dica aí para vocês da ponteira de corte. Repara que eu tenho aqui duas ponteiras, uma de 50 milímetros e outra de 100 milímetros. Quanto menor a distância focal, mais fino é o corte, ok? Então, se você quer aquele corte fininho, bonitinho, você precisa de uma distância focal pequena, 50, 30 milímetros. A distância focal maior vai te dar um spot size maior, o corte vai ser um pouco mais grosso. Então, tem aplicações que eu quero um corte mais grosso, outra que eu quero um corte mais fino. Mas para cortar a pele, o importante é o corte fino. Então, dê preferências para ponteiras cirúrgicas que tenham 50 milímetros ou menos. Vamos falar um pouquinho agora da eh, interação, né, desse tipo de laser com a pele. A gente não pode deixar de mostrar o querido gráfico do nosso Rox Anderson, que é o trabalho dele lá atrás, da foto termólise seletiva, em 87. Esse gráfico aqui parece meio complicado, mas se você olhar para ele,
ele tem um monte de elevações aqui desse lado, aí desce, tudo diminui aqui, e depois um monte de elevações do lado direito outra vez, né? O divisor de águas aqui é o 1064, o NDYAG. Se eu for para a esquerda, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Se eu for para a esquerda, né, o que absorve a luz na pele são pigmentos. Se eu for para a direita, o que absorve a luz na pele é a água. Então, os equipamentos de rejuvenescimento estão geralmente todos do lado direito para cá, porque eles se valem na água que tem na pele, né, epiderme e derme, que vai absorver e vai chegar a uma temperatura tal, dependendo aí do comprimento de onda que eu estou utilizando. Então, em função disso daí, eu posso brincar com aquela história de ablativos, né, e não ablativos. Se eu olhar, por exemplo, dois lasers aí que estão muito famosos agora, porque eles estão entrando nos sistemas híbridos, se eu olhar o laser de CO2, olha lá, o coeficiente de absorção dele é mais de 1000, né? Vamos dizer que aqui é 1000, né? Ali vai ser 100 mil, vai ser na ordem de 20 mil aí. Já quando eu estou aqui, por exemplo, no 1550, no 1540, que é o Erbium Fiber ou Erbium Glass, a absorção é só 10. Então, eu estou falando de uma diferença aí de absorção em torno de 1000 vezes. Isso significa que a hora que o CO2 bate na pele, a absorção é tão alta que a temperatura vai a mais de 100 graus. Mais de 100 graus é ebulição, então eu evaporo com tudo, faço um buraco. Por isso chama assim, ablativo. Já a hora que eu bato na pele com 1540, a temperatura chega aí a 60, 70 graus, né? Então não é suficiente para evaporar, mas causa uma coagulação. Então, quando eu olho aqui as histologias, fica muito claro para a gente entender isso aí. Olha lá, o CO2 faz um buraco de cima e embaixo e gera uma coagulaçãozinha ao redor do furo, enquanto que no ablativo só gera essa coagulação e a superfície da pele fica intacta, preservada. Aí aqui a gente volta àquela nossa formulinha aqui, né? Que são o conceito do pulso rápido. Se você olhar a histologia aqui do CO2, tá vendo esse violeta mais escuro ao redor do furo? Para que você tenha menos problema de pós-operatório e para que o seu serviço seja bem legal, esse nível de coagulação tem que ser o menor possível. Ou seja, a parede do furo tem que estar pouco agredida, pouco coagulado. Para isso, eu preciso ser rápido. Eu preciso dar o pulso o mais rápido possível, né? E aí vem o conceito dos ultrapulsados, dos pulsos rápidos, que é o tempo de relaxamento da TED, que eu já falei para vocês, que é 1 milissegundo. Se eu pulso muito lento, olha lá, eu saio queimando tudo. Se eu pulso rápido, eu consigo então fazer um buraco sem destruir as paredes laterais do meu furo. Então aqui eu tenho um filminho muito bonito, que é da Luminous, né, que dá o conceito do pulso. Olha lá, se eu trabalho com pulso contínuo, né, um pulso muito longo, o que acontece? Eu faço o furo, mas tenho essa necrose toda ao redor do meu furo e eu não quero isso. Aí eles inventaram inicialmente um sistema que se chamava superpulso, que olha lá, já é menos que 1 milissegundo. Então a coagulação ao redor do meu furo já é menor. Opa, já ficou interessante. Mas se eu coloco mais potência, eu consigo um pulso mais rápido ainda, que são chamados ultrapulsados, né? Aí olha lá o que acontece. Eu praticamente não tenho necrose nenhuma, e ele se aproxima muito da lâmina fria, ou se aproxima muito do efeito de uma agulha, num sistema de microagulhas. Ou seja, necrose praticamente nenhuma, um pós-operatório maravilhoso. E é isso aí, é a história do pulso frio. Ou seja, tem pulso frio? Não. O que é o famoso pulso frio? É um pulso extremamente rápido. Mas para isso, olha lá, eu preciso de potência. Repara que um laser de 30 watts, ele consegue jogar aí, trabalhar entre 1 e 2 milissegundos. Um laser de 60 já vai trabalhar em 1 milissegundo, beleza. Já, olha um laser de 240, vai trabalhar em 0,2 de milissegundo, ou seja, extremamente rápido. Então, quanto mais potência, mais rápido é. Às vezes eu vejo o pessoal aí que tem equipamentos de 30, 40 watts, trabalhando com laser com 8, 10 watts só. Eu não consigo entender isso. Você tem que jogar isso lá para cima. Trabalha com 30 watts e brinca com o pulso. Vai ser muito mais eficaz para você.
Então, no laser, você tem aí a jogada da energia. Repara que quanto mais energia que eu coloco, mais fundo é o meu furinho dentro da pele. E eu chamo a atenção de novo. Para você conseguir um furo desse, de 2,4 milímetros de profundidade, sem necrose nas bordas, você precisa de potência e um pulso extremamente rápido, né? Então, o efeito da energia vai ser fazer o seu furinho, estimular colágeno e, com isso, gerar um pouco de contração de pele. Então, repara que quando eu diminuo a potência, olha o que acontece no pulso, né? Essa é aquela formulinha que eu coloquei lá, uma simples conta de multiplicar. Se eu estou com a potência de 30 watts, que o meu tempo é só 2, eu tenho um furo profundo e pouca necrose. Já se eu diminuo demais a potência, olha o que acontece. O pulso fica muito longo, 12 ms. Então eu acabo tendo muita necrose ao redor do furo e o furo fica superficializado. Então, se você quer aquela coisa profunda, bonitinha, sem ter problema de pós-operatório, na derme, dê preferência por usar potências altas e seu pulso bem pequenininho, bem curtinho. É o efeito melhor que você tem na pele. Depois você tem a densidade. A densidade é simplesmente a quantidade de furinhos que você vai estar colocando lá. Então, se eu coloco pouco furo, um tratamento mais ou menos. Se eu coloco muito furo na pele, aí eu tenho um tratamento mais eficaz. Então, a dor, por exemplo, do paciente, é o incômodo que ele sente, o risco de hipercromia, às vezes nem está muito na energia, está na densidade. Então, eu costumo brincar que o tratamento com o CO2 fracionado é tipo uma gangorra. Se você precisa aumentar muito a energia, porque você quer ir fundo numa cicatriz de acne, numa ruga funda, você precisa ir fundo, né? Então você vai subir essa energia. Aí você coloca menos furinhos, como aqui, 50 spots. Já, se você não precisa ir tão fundo, você quer tirar uma mancha, trabalhar a superfície da pele, então você joga a energia lá para baixo, mas aumenta a densidade, coloca um monte de furinhos lá. Então, se você trabalhar sempre nisso daí, energia e densidade, você vai estar jogando seguro. Se você subir os dois, bem, aí começam a aparecer os problemas e você tem que ter os macetes. Todos os equipamentos mostram isso na tela para você. Então, eu peguei aqui a tela do Dual Deep, por exemplo. Olha lá, 60 milijoules. Repara que ele está dando 2 milissegundos com uma potência de 30. 2 vezes 3, 60. Aqui é um outro equipamento. Então, olha lá, da mesma forma também, ele está mostrando que ele está ali com 0,3, né, de energia, com uma potência de 60, ele me dá 18 milijoules, 0,3 vezes 60, 18. É um pulso muito rápido, porque eu tenho muita potência, né? Então, todos os equipamentos mostram isso para você de uma forma e de outra. Então, tenta achar isso lá, onde está potência, onde está energia e onde está pulso. Lógico que eles estão relacionados, você não consegue mexer nos três independentes, né? Então, geralmente, às vezes o equipamento te deixa mexer na potência e te deixa mexer no pulso. Outros te deixam mexer na energia e te deixam mexer na potência, né? Porque eles são relacionados, então basta você mexer em dois deles, mas é importante o pulso. A história do pulso é a coisa mais importante que tem. Repara que eu estou insistindo nessa história da duração de pulso, que é isso aí, né? O pessoal veio com essa jogada de marketing, né? Falar de CO2 frio, né? E lógico que isso não existe. Na hora que o CO2 bate na pele, gera muito mais de 100 graus. O negócio é que é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que você não tem aquele efeito térmico que espaça, né, que vai poder, que vai, como é que chama? A temperatura vai expandir e vai queimar o tecido ao redor. Então você precisa ser rápido, tá? Fica com essa mensagem aí que ela é importante. Para terminar, falar um pouquinho aqui dos lasers híbridos, né? Hoje em dia está no mercado aí muitos equipamentos híbridos e aqui no Brasil a gente já tem três, né? O Dual Glide da Deca, que é CO2 com 1540, 1540 de outro. Recém-chegado tem o Quanta e o Laser Prime, CO2 com 1150. 1550 é laser de fibra ótica, que é muito interessante. E tem o Alma Hybrid, que também chegou aqui, que é CO2 com 1570. Então, repara que a jogada aqui é você associar, né, um ablativo com um não ablativo.
Vamos ver qual é a vantagem disso daí, né? Então, olha lá, você pode disparar os dois ao mesmo tempo, ou disparar um, disparar o outro. Eles têm várias configurações. Mas olha só, o grande segredo nesse filminho aqui da Quanta está muito bem explicado. Você usa um não ablativo para fazer esse efeito profundo. Vou até parar o vídeo aqui, ó. Tá vendo? O não ablativo vai fazer o trabalho pesado. Porque para ir fundo com o CO2, eu precisaria jogar uma energia muito alta. E aí eu poderia ter um pós-operatório ruim. Então o que eles fazem? Joga o não ablativo para fazer essa coagulação profunda, estimular a derme, e deixa o ablativo, que é o CO2, para tirar a casquinha da epiderme lá. Então, esse é o truque de você usar os híbridos. E isso dá um resultado maravilhoso. Quando você trabalha os dois simultâneo, né, um sobre o outro, o efeito é muito bacana, com total segurança aí, né? E uma outra história que apareceu aí é da LMG, né, que ele apelidou o laser dele de CO2 de hybrid. Isso está causando uma confusão, né? Na realidade, não é híbrido. Híbrido é quando você tem dois motores, um elétrico e uma gasolina, um laser de CO2 com um laser de 1550, né? Mas nesse caso do hybrid da LMG, o que é hybrid é o modo de aplicação. Então, se você olhar aqui no filminho, tá bem claro isso. Ele coloca inicialmente o pulso muito rápido, que é o que vai profundamente e faz o fracionado que qualquer laser de CO2 pode fazer, mas em seguida o scanner faz como se fosse uma bolinha ou um furinho, que eles apelidaram isso aí de microcore, ou seja, ele tira uma fatiazinha um pouco maior da pele. Ele não pode fazer isso muito profundo, porque senão vai dar um pós-operatório complicado. Então, esse microcore, em geral, é um pouco mais superficial. Isso é legal porque ajuda a dar uma contração bacana na pele, mas você precisa tomar cuidado aí com parâmetros para não gerar hiperpigmentação. Beleza? Bom, antes de passar a bola para a doutora Helena, eu queria convidar vocês que no dia 7 de fevereiro, um sábado, que vai ser lá em Belo Horizonte, a gente vai ter um curso presencial, onde a gente vai estar com dois lasers de CO2 diferentes, o Dual Deep, da Lutronic, que é da SkinTech, e também o Neoxel, da Celebrim, que é um laser excepcional que faz essa história de laser frio e o pulso, né, sem dor, para vocês experimentarem num curso que a gente vai ter presencial. São poucas vagas, porque vocês vão pegar e vão fazer em pacientes, né? Então, é uma imersão prática para vocês fazerem no paciente com a doutora Helena passando as dicas todas para vocês. Se vocês estiverem interessados, clica aqui, ó, no QR Code. E aí você pode fazer a sua inscrição lá. Vai ser muito interessante você poder trabalhar com dois lasers em pacientes sobre, né, a orientação da gente lá. Então agora eu vou passar a bola para Helena. Helena, então, vai passar para vocês aí algumas dicas bacanas de como usar o laser CO2. Helena, agora é com você. Peraí. Boa noite, gente. Vou compartilhar minha tela aqui. Peraí. Janela. Ixi. Opa, 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 peraí. Ai, peraí, Álvaro. Ai, meu Deus. Tá aparecendo outras coisas aqui, né? Compartilhar e você pode escolher entre tela inteira ou então simplesmente uma tela. Eu sugiro que a tela e você procura a sua apresentação. É que você deve ter muita coisa aberta aí, talvez. Tô fechando. Com- Pronto. Tá vendo a minha tela, né? Não, ainda não. Então vai em compartilhar, janela. Aí na janela você escolhe a janela que está a sua aula. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Você está compartilhando alguma coisa aqui que está aparecendo em branco. Então a primeira coisa é vai lá e para de compartilhar, clica no xizinho. Tá. Isso, agora Compartilhar. começa de novo. Compartilhar, janela Janela. e a janela da sua apresentação. Agora você tá Isso. vendo? Agora sim. Vê se está passando.
Peraí que eu vou... Agora. Tá certo? Tá passando. Pode ir. Manda bala. Então tá. Boa noite, gente. Então, eu sou a Helena, cirurgiã plástica, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Laser, também da titular brasileira da plástica, de laser, né? Desde que quase tudo começou, como o Álvaro falou. Então, eu tive a oportunidade de começar na minha residência da plástica, já vendo a tecnologia. Nós começamos com laser de CO2, que lá atrás ele não era fracionado, ele era 100% ablativo, né? Então, nós já estamos com uma história aí de trabalhar na pele, rejuvenescimento associado à cirurgia há muitos anos. Então, um pouquinho de história. Lá na década de 90, o primeiro laser que apareceu para o rejuvenescimento foi o CO2 e foi a cirurgia plástica que começou tudo. Então, esse laser CO2, ele tinha essa varredura, aquele feather touch que o Álvaro falou, e a gente fazia um tratamento, geralmente era sempre no bloco cirúrgico, paciente bem anestesiado, aquele tecido era todo vaporizado, então a gente sempre trabalhava mais fácil. Toda vez que se tentou sair da face, tiveram muitos problemas. E o grande estímulo de colágeno na derme, estiramento de fibras elásticas, pelo efeito térmico, e a gente tinha um pós também um pouco ou bem trabalhoso. E a Alba não quer passar aqui. Opa. Bom, então esse aqui é um caso, como eu queria demonstrar para vocês, um tratamento só da paciente. Ela tinha feito a rítido e tinha feito CO2 depois, fizemos CO2 depois, e ela aqui à direita, já com 8 anos, de um tratamento só. Reparem qualidade de pele, textura e aspecto. Bom, mas era um pós bem trabalhoso, prolongado, tinha um eritema extenso, essa revitalização, e eu tinha o costume eu aprendi a fazer com curativo oclusivo para o paciente ter menos desconforto e a gente ter menos efeitos adversos, mas tinha muito risco desses efeitos e a gente limitava a área de tratamento e o tipo de pele. Então, era um paciente bem preparado para um tratamento de pele e raramente a gente fazia junto com a rítido, ou então fazia só aquela região que não era descolado. Pelo menos a nossa experiência foi assim. Até que o rejuvenescimento se tornou fracionado, quando lá em 2003, Rock Sanderson, ele descreveu e apareceu com um laser fracionado, que não era um laser de CO2, era um laser esse Ergo 1550, em que ele estimulava a derme profundamente, preservando a superfície. E aí criou-se essas microzonas térmicas, são os furinhos, aquilo que o Álvaro falou. Ou você coloca mais, ou você coloca menos, para você agredir mais ou menos. No laser fracionado, e nesse caso não ablativo, a superfície era preservada. Então, a gente tinha um fator de qualidade do laser fracionado. Quanto menor as microzonas térmicas, melhor o tratamento. Só que, olha lá, 4 a 5 sessões. Lembra que lá atrás eu fiz um super tratamento com uma sessão só? Então, a diferença aqui do fracionado, a gente precisa, às vezes, para equivaler a um CO2, mais sessões. Mas o laser fracionado, aí fracionar o CO2. Então, aqui eu estou te mostrando um resultado de pré e pós imediato até ao contrário, pré e pós imediato de um laser CO2 fracionado. O resultado, o pós se tornou mais tranquilo, porque como a gente está fracionando, a gente tem uma superfície com algumas áreas normais, então a pele recupera mais rápido. Um outro exemplo, já mostrando a paciente antes, mais 2 sessões de tratamento. Então, diferentemente do outro que não era fracionado, para equivaler resultados numa pele muito fotoenvelhecida, com mais rugas, a gente tem que explicar para o paciente de talvez fazer uma segunda, uma terceira sessão. Bom, então a indicação, né, verdadeiramente de um CO2 fracionado é melhorar a qualidade de pele. E olha que aqui eu estou colocando que além da face, eu estou tratando fora da face. Então, eu tenho um laser CO2 que eu consigo trabalhar pescoço, colo, mãos, coisa que lá atrás a gente não fazia, porque poderia ter problemas e teve muita gente que teve. A pele é diferente.
A gente pode estimular e melhorar o nível de flacidez. A gente pode tratar lesões superficiais por ele ser abrasivo. Então, a gente faz ressecções de ceratose, hiperplasia sebácea e tal. E aquelas rugas nas áreas que a cirurgia não resolve. Cicatriz de acne, melhor de cicatriz cirúrgica, e a gente pode também trabalhar ele no modo cirúrgico, fazendo blefaroplastia, otoplastia. Então, as indicações verdadeiramente do laser CO2, rejuvenescimento facial, podemos fazer um rejuvenescimento fora da face, em algumas áreas até atípicas, como cotovelos, cicatrizes cirúrgicas ou não, estrias, correção de lóbulo de orelha e remoção de lesões de pele, como eu já falei, seringomas, hiperplasia sebácea, chantelasma, ceratose seborreica. Bom, como é todo laser, a gente tem que pensar em que tipo de pele eu vou tratar. E toda vez, gente, que a gente fala no laser CO2, a gente tem que levar bem em consideração o fototipo. Fototipo é aquela coloração da pele e é uma classificação do Fitzpatrick, que a gente avalia essa pele não só pelo tom de pele, como ela responde ao estímulo de luz, por exemplo, ao sol. Então, aquela mocinha, aquela pessoa muito branquinha, do olho claro, ela vai ficar ali, ó, entre 1 e 2, que é raro no nosso país, né? E é um caso clássico excelente para o laser. O fototipo 3 a 4 ele é aquela pele que já pode pigmentar um pouquinho, pode ficar um pouco bronzeada, então a gente tem que ter uma atenção que talvez estimulando com laser, ele pode pigmentar. Então, algumas vezes a gente pode preparar e até pensar em usar um despigmentante no pós. Já o fototipo 4 e 5 é obrigatório a gente preparar essa pele, senão a gente vai ter uma hiperpigmentação considerável. E a gente, teoricamente, não trata o negro, que é o fototipo 6. Ou então utilizar esses equipamentos mais modernos, ultra rápidos, para a gente não ter problema de hiperpigmentação. Normalmente, o laser CO2, que ele fracionado, ele veio para dentro do consultório, por isso que eu falei lá atrás que a gente começou o laser com uma plástica. Depois que ele foi fracionado, que ele foi para os consultórios, que os dermatologistas passaram a usar. E também o CO2. Então, a gente pode e deve usar anestésico, a gente tem uma sequência, né, de como usar. Na meu ver, o anestésico tópico puramente eu uso, mas só ele eu acho pouco. Eu sempre fiz um bloqueio de nervos aqui no consultório. E a questão de usar algo mais, tipo um analgésico mais potente, ou até uma medicação oral para o paciente ficar mais relaxado e tranquilo, aí vai depender da nossa conversa com o paciente, como que é a tolerância dele à dor. E se ele quiser ainda ser mais confortável, a gente pode sugerir a sedação. Ou quando eu faço junto com a cirurgia, vocês vão ver que eu faço muito com a cirurgia, o paciente já está anestesiado, é uma vantagem. Então, esse aqui é um caso bom, né, de se fazer. Reparem lá, um fototipo claro, tipo 3, né? Uma idade jovem, ela queria uma melhoria de qualidade de pele, e a queixa dela era muito a região ao redor dos olhos, periorbital. Então, nós temos ali o dia a dia, ela com 3 dias, eu usei, então, uma energia, não precisou ser uma energia muito alta, porque eu não precisava trabalhar rugas profundas, eu mantive além da energia baixa, a potência de tal maneira que a gente teve um tratamento superficial. Então, a gente tem um resultado de pós bem tranquilo. Olha, essa moça com 6 dias já usando até a protetor. Aqui eu tenho um outro caso do laser, que eu levei junto para a cirurgia da blefaroplastia. Então, nesse caso, ela também teve uma evolução consideravelmente boa. Olha, ela com 2 dias e ela já com 5 dias, totalmente sem a crostinha, já com a maquiagem, já tinha voltado a trabalhar. Então, falando na blefaroplastia, eu vou mostrar aqui para vocês, que é a mesma paciente aqui, ó, antes, ela como que melhorou o olhar, qualidade de pele, 3 meses depois. Por falar em blefaroplastia, eu vou mostrar para vocês aqui a cirurgia do Álvaro, que foi uma blefaroplastia transconjuntival. Tem um videozinho aqui para vocês. Então, repare como o Álvaro falou, olha lá. Ele no foco, olha o corte, como ele é preciso, um corte delicado. E a vantagem de trabalhar e cortar com laser
é que ele já corta coagulando. E quando eu identifico um vaso, eu desfoco, ou seja, eu afasto um pouquinho a minha ponteira, aí eu tenho a coagulação. Olha lá o outro lado, se vocês repararem mais um pouco. O protetor intraocular sempre, quando eu trabalho, seja o resurf, seja o transconjuntival. Olha lá, coagulando a gordurinha. E uma vez que eu trabalhei a bolsa, eu vou voltar no modo resurface, que é esse aí, scanner ligado, e vou trabalhar a pele para ela ter uma retração, já que eu não tive, não fiz ressecção de pele aí, nem superior, nem inferior. Então, foi literalmente uma blefaroplastia transconjuntival com resurface, porque essa pele me permite trabalhar a retração de pele. É uma associação muito legal, o modo cirúrgico e o resurface. Lado e outro lado sendo trabalhado. A gente consegue ver bem a retração da pele. Eu deixei o... Então, aqui nós temos ele 4 meses depois. E hoje já está com alguns aninhos, mantendo o resultado, né, Álvaro? Aqui um exemplo que eu levo para o bloco com uma frequência bem grande do laser CO2 com a ritidoplastia, trabalho na área descolada e o mais importante, trabalho aquela ruguinha perioral e a pele na região que a cirurgia não resolve, que também não resolve a ruga. Aproveitando o paciente já anestesiado no bloco, e a recuperação. Então, o paciente que vai ter um pós da ritidoplastia, eu vou cuidá-lo dele seguido com o pós do laser. Aqui é até um exemplo de um fototipo alto, junto com a ritidoplastia, ela no terceiro dia, que já no consultório, fazendo todos os cuidados, e uma crostinha bem suave pelo fototipo alto, eu também não usei energias altas, e também não tinha ruga tão profunda. Aqui um caso de antes da cirurgia e ela já operada e com o efeito da qualidade de pele, que a gente fez o CO2, e nesse caso eu fiz 2 sessões de laser CO2 no pós-rítido, a primeira junto com a rítido, e a outra um mês depois. Aqui um outro caso da ritidoplastia associada com laser CO2, a gente vê a melhoria de qualidade de pele, é inquestionável. E esse caso eu trouxe para mostrar para vocês como que, né, fora da estética propriamente dita, é uma senhora que veio com tumores mistos na área do nariz, aonde eu ressequei toda a pele do nariz e fiz um enxerto de pele total. Olha o enxerto dela aqui, e depois do terceiro mês eu propus, ela aceitou, nós fizemos 2 sessões do laser CO2 fracionado. Um ano depois, olha que interessante, a qualidade da pele, do enxerto, das áreas de transição de cicatriz, pouquíssimo notório, e a gente pode dar uma qualidade de pele, de vida, para uma senhorinha de mais de 80 anos com uma pele desse jeito. Aqui o tratamento foi focado na área tratada do nariz, então foi só o tratamento localizado aonde teve o enxerto. Então, como o Álvaro falou, nós temos aí um curso no dia 7, todos são convidados, com a oportunidade de brincar ali com laser, né? Escolher a potência, ver qual que é a potência do laser, escolher energia, e a gente faz alguns cortes em tomate, berinjela, e vocês conseguem vislumbrar como é que se usa o laser CO2. Aqui Muito a bom. ideia hoje é passar numa passando um pouquinho de prática e um pouquinho do que o Álvaro colocou para a gente de física, né, Álvaro? Isso, exatamente. Passar umas dicas aí, e se vocês quiserem, lá no dia 7 a gente vai estar com pacientes e vocês vão trabalhar os pacientes aí sobre orientação e usar 2 tipos de lasers diferentes. Então, essas dicas que eu passei para vocês, de pulso rápido, densidade, energia, elas são válidas para qualquer laser, né? Então, uma vez que você aprende essas partes mais básicas, você começa a usar qualquer equipamento, né? Bom,
a gente pode colocar as perguntas aqui no chat, ou se vocês quiserem, abre aí a tela e faz as perguntas para a gente, né? Uma coisa que eu queria lembrar, né, Helena, que a gente sempre faz, é o lóbulo da orelha. Né? Às vezes o pessoal faz o reço-face no rosto inteiro, fica aquela pele bonitinha, aí você olha para a orelha, aquela orelha encasqueirada, né? Aquele lóbulo horroroso. Então tem que lembrar de fazer o lóbulo também, não é? Eu sempre trato o lóbulo nessas pacientes, né? E é um lóbulo, ele fica meio murchinho, às vezes até associo uma lipoenxertia. Mas, e a questão de trabalhar com o laser ser fracionado, a gente conseguir sair da face e trabalhar o pescoço, eu adoro tratamentos mais completos. De uma forma diferente, quando eu faço a rítido com laser, eu nunca trato o pescoço. Quando eu faço o resurface aqui na clínica, ou com sedação ou não, eu sempre gosto de indicar tratar o pescoço, porque dessa forma a pessoa fica com a coloração homogênea e não dá degrau. E se não vai tratar o pescoço, é cheio de macetes para a gente trabalhar e fazer um degradê com energia para fazer a transição de face com o pescoço, o pescoço com o colo. Então, saiu da face, mesmo fracionado, a gente tem macetes para não causar nem dano e não estimular demais uma pele que é diferente da face. A pele do pescoço é diferente da face, ela tem menos anexo. A pele do colo é diferente da face, menos ainda anexo, a gente tem que ter muito cuidado. Então a gente consegue tratar o colo aí de boa, por exemplo, aquelas pessoas que têm aquele colo todo pigmentado, que a vida inteira usaram raíto solar em vez de usar protetor solar, né? A gente consegue fazer com o CO2 uma limpada ali. Então, tem que deixar bem claro, consegue, mas nós vamos usar, às vezes, vamos mudar até o foco ali para ficar mais superficial, energia baixa, e aí a gente consegue limpar aquele pigmento mais superficial. Eu explico muito bem isso para os pacientes. O laser CO2, ele vai limpar a mancha que estiver na epiderme. Se ela tiver pigmento, melanose mais profundo do que a epiderme, não é o objetivo com laser CO2, mas já limpa bem, melhora a qualidade, melhora aquelas sleep lines, né? O envelhecimento, e as pessoas dormem, não dormem igual as princesas, né? Sempre de barriga para cima, quanto mais você engruvinha, mais você marca a sua pele. No colo é uma queixa frequente. Então, o laser CO2 melhora muito esse aspecto. Às vezes não limpa 100% a mancha, mas melhora a qualidade da pele. E você pode repetir. Coincidentemente, semana passada eu tratei 2 colos junto com a Então, face, né? Como em medicina vem em pares as coisas pra gente. e mãos também? Mãos? Vai de boa? Mão? Mão também. Às vezes eu gosto de associar a luz pulsada e CO2. A luz pulsada, por ser ou então um laser focado em pigmento, é o que eu vou especificamente no pigmento, sem trabalhar a superfície da pele. Só que conforme o nível de envelhecimento, essa associação é legal. Clarear, mas também depois você faz um laser CO2 suave, você melhora a textura e a qualidade da pele. Aí tem N jogadas de rejuvenescimento de mão, que eu até falei hoje mais cedo. Foi um tratamento que eu fiz aqui na clínica. E aquelas rugas difíceis ao redor da boca? Por exemplo, a pessoa tem aquelas rugas bem marcadinhas aqui, mas o resto do rosto não, né? Aí você varia parâmetro, como que você varia a coisa aí para tratar essas rugonas ao redor da boca e o resto do rosto? Boa pergunta, porque essa ruga ao redor da boca, nenhuma cirurgia, mal preenchimentos resolvem ser 100%. Então, quando eu estou na cirurgia, é o local que eu aí aproveito e faço mais forte sim, para ir profundo, aumenta energia e potência, quando a pele me permite. Como o Álvaro falou, cuidado com complicação. Mas no laser fracionado, eu acho que por eu ter a mão e ter começado com o mais difícil, eu tenho bastante tranquilidade de agredir, e principalmente quando a paciente está operada e super anestesiada. Quando está aqui no consultório e na área descolada, geralmente eu trabalho com energias mais baixas e mais suaves. Quando eu estou aqui no consultório, isso também é uma pegada legal. Eu gosto de anestesiar, faço um bloqueio para essa área central da face, e se tem ruga profunda, eu faço aqui mais fortinho e vou fazendo um degradê para o restante da face. Então, a gente brinca muito
com parâmetros com o mesmo laser, às vezes com a mesma potência, e vou reduzindo energia e vou reduzindo a densidade. Então, se eu quero agredir mais, eu deixo a energia mais alta e ponho bastante superfície, né, dentro do que o equipamento nos permite, e aonde eu não preciso tanta agressão, eu reduzo energia e densidade, diminuo o número dos furinhos. A Bacana. recuperação fica bem legal, fica bem, bem fácil. Legal. E falando aí em recuperação, eu vi ali que você mostrou umas fotos, uns resultados muito bonitos, né? E em que a gente vê a pessoa que ela ainda está meio encrostalhada, né? Com 2, 3 dias. Como que é a sua papoterapia para a pessoa tolerar aí esses 3, 4 dias meio encrostalhadas? Elas se incomodam, não incomodam? Isso vai muito do jeito que você vende o procedimento para elas. Como que você faz para elas tolerarem bem essa parte aí? Então, quando a gente fala de laser CO2, ou até tem o RBI, que também é ablativo, você tem que explicar para o paciente que vai ter crosta, que vai ter casquinha. Então, conforme o nível de tratamento que a gente está combinando, eu falo em média de 5 dias, 7 dias. Mas vocês viram que eu mostrei ali paciente com 3 dias, 6 dias, quase já imperceptível, só um eritema que um protetor físico com cor já, né, faz uma boa camuflagem, e aquela da blefa que ela tinha que trabalhar. Nós fizemos o procedimento numa quinta e a gente negociou que ela iria para o escritório na terça ou na quarta-feira. E ela foi terça-feira, e ela estava ali já com 5 dias, aonde eu já tinha tirado alguns pontinhos da pálpebra e ela já estava fazendo uma camuflagem com protetor físico que eu gosto de indicar com cor. Então, Bacana. eu tenho uns macetezinhos para ajudar na limpeza dessas crostas. Eu acho que isso é que gerou esse advento aí do tal do laser frio, laser que não dói, né? O pessoal começou a usar pulsos muito rápidos, mas em compensação o acabamento acaba ficando mais superficialzinho, né? Aí acaba sendo um pilizinho mais superficial. Mas você tem uma recuperação rápida e uma mudança bacana de tônus da pele nesses casos, né? Eu já vi paciente falar que fiz um laser CO2, não vi tanto resultado. Então, se você faz um laser CO2 apenas com anestésico tópico, para o paciente tolerar e não ficar traumatizado, foi um tratamento bem superficial, né? Então, se isso tem que ficar bem alinhado com o paciente. Você pode fazer tratamentos sequenciados, com energias baixas, e vai melhorando essa pele. Mas se tem ruga profunda e se tem cicatriz de acne, se você não é mais agressivo, desculpa. Não Eu vai acho que rolar. vai ter dificuldade de entregar resultado que talvez o paciente deseja ou que estava imaginando. Bacana. Bom, você é anestesia, você faz geralmente bloqueio também. Então, vai uma pergunta interessante aí. Eu sei que você usa Morpheus, né? Então, diz pra gente, numa cara toda enrugada, com aquela ruga, Morpheus ou CO2? Os dois. Quando você falou, Os dois. quando você falou do híbrido, né? E aquela jogada do não ablativo entrar primeiro e causar um pouco mais profundo, e depois o CO2, aí você usa até menos energia para não ir tão profundo, essa jogada da gente associar o Morpheus com o CO2 pode ser por aí, porque a microagulha ela vai entrar independente de ter água ou não. A microagulha entra e dispara a radiofrequência nas profundidades todas que eu precisar e quiser. E aí eu venho com laser de CO2, talvez com energia menor, com menos agressão, e faço um tratamento de superfície. Então, quando a pessoa tem essa pele muito cracolenta, com flacidez, e eu sei que o Morpheus vai dar um resultado melhor para a flacidez, eu já coloco a indicação de fazer os dois e faço na mesma sessão. Já estou Ah, anestesiando e preparo a paciente para a associação de morfos com leite de CO2. E os seus dados são bem melhores mesmo. bacana. Eu acho que isso aí é um tema legal para uma próxima masterclass, né? A gente É, falar da é. associação do Morpheus com o laser de CO2. Qual a ordem você faz? Então, isso aí foi até uma dica sua pela física. O laser de CO2, ele depende da água
para melhor absorção. Então, toda vez que a gente faz um disparo e a pele tem, né, a nossa superfície, a nossa pele, ela é praticamente 90% água. Então, quando você tem aquela pele íntegra que você vaporiza na primeira passada com laser de CO2, você tem uma eficiência X, boa. Então, se eu faço o Morpheus, que já causa alguma microcoagulação, já causa algum microdano, e depois eu faço o laser de CO2, a minha preocupação é não ter eficiência total do laser. Então, eu gosto de fazer o laser CO2 primeiro com a pele íntegra, e depois eu faço o microagulhamento. Bacana, muito legal. Bom, a gente já está chegando aqui no final dessa nossa Masterclass de hoje, né? Eu vou colocar de novo aqui o como é que chama lá, o QR Code, né? Se vocês tiverem interesse em participar com a gente aí no grupo, no curso prático do dia 7, está aqui o QR Code para se vocês quiserem se inscrever. Vai ser um prazer recebê-los em Belo Horizonte, com um pãozinho de queijo bem quentinho e vários pacientes para vocês trabalharem aí, ok? Mais alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês não colocaram pergunta aqui no chat, ficaram inibidos. Pode colocar aí. A gente ainda tem aí um minutinho para resolver. Mas está aí o QR Code, fica o convite para a gente e a gente vai em breve estar divulgando outros masterclasses também, ok? Tem uma pergunta aqui, doutora Helena, faz o CO2 no mesmo dia do Morpheus ou dias diferentes? Você respondeu, né? O mesmo dia, CO2 É. primeiro, depois Morpheus, né? Geralmente, quando a gente pode fazer no mesmo dia, para o paciente recuperar dos dois procedimentos, é o que eu sugiro, né? Mas às vezes, por questões técnicas, financeira, você fracionar isso aí tá possível, né? Ela gasta, faz um laser de CO2 e depois complementa com amorfos, porque muitas vezes a flacidez não foi tão bem tratada ou faz o amorfo, já dá um efeito legal, mas ela vai sentir que merece algo mais, porque a pele está muito fotoenvelhecida. É questão de explicar e alinhar o paciente, mas pode ser feito no mesmo dia. Legal. E lembrando aqui que né, uma outra coisa que a gente vai estar mostrando no dia 7 é drug delivery. Porque o CO2 para drug delivery é maravilhoso. Inclusive, existem certas máscaras aí que aliviam demais o pós-operatório, né? E ajudam, potencializa o resultado de rejuvenescimento do CO2, né? Eu não tenho. Você perguntou o negócio de tempo, né? Eu explico o paciente, às vezes mostra até alguma foto, mas eu não tenho medo nenhum. O paciente tem que saber, né, que ele vai passar por um período 3, 4 dias, talvez 5. Mas em croctaiate. Mas é uma crostinha fina. Mas que Essas com a máscara máscaras, ajuda bem, essas né? máscaras com Essas máscaras PDR, atuais aí, é, elas. PDRN, exossomos, a regeneração cutânea ficou mais rápido, tá bem legal. Bacana. Legal, então. Doutora Helena, muito obrigado aí pela participação, pelas dicas todas. Pessoal, muito obrigado pela participação aí, por estarem com a gente até agora. Espero vocês numa próxima Masterclass. E se tiverem interesse, vem fazer com a gente o curso de CO2 no dia 7 de fevereiro em Belo Horizonte e comer um pãozinho de queijo gostoso com a gente. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Beijos, boa noite.